E aí galera, beleza? Quem fala aqui é Fred Varela, ilustrador, professor. Primeiramente eu quero agradecer vocês por estarem aqui fazendo essa aula online gratuita comigo. É realmente gratificante ter vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou ilustrador há mais de 20 anos e eu já tenho ilustrações publicadas em mais de 30 livros, didáticos, infantis, adultos. Também tenho um trabalho bem grande com ilustração publicitária, criação de embalagens, criação de personagens, em jornais também, de vários grupos editoriais aqui do Rio Grande do Sul, de outros estados também, além de caricaturas, enfim, eu faço muita coisa com desenho. Bom, vocês sabem que eu tenho um lema comigo que é: todo mundo pode desenhar. E eu acredito piamente nisso mesmo. Todo mundo pode desenhar. E por que eu falo isso? Por experiência. Eu dou aula há mais de 20 anos também. E em todo esse tempo eu tive alunos de vários níveis, vários tipos de pessoas passaram por mim, né? E todos eles têm uma coisa em comum. Todos aqueles que acreditaram, se dedicaram um pouquinho que seja, conseguiram evoluir e conseguiram aprender muito no desenho. E é por isso que vinha aquela historinha do dom, a pessoa tem o dom, o cara tem o dom. Isso na verdade é uma grande besteira. Eu acredito que tem pessoas que realmente têm mais facilidade para desenhar e outras que têm um pouco mais de dificuldade, mas todos, sem exceção, podem desenhar. Todos mesmo, porque basta dedicação, prática e a instrução correta. E isso vocês vão ter comigo aqui hoje, por exemplo, nessa aula gratuita. Um exemplo que eu dou para vocês é de uma aluna muito querida, que também se tornou uma amiga, que é a Paty Fedrigo. Ela inclusive deu um depoimento bem legal, que vocês podem ver no vídeo de agradecimento. E a Paty foi uma pessoa que se formou em design, uma grande designer, trabalhando numa empresa bem grande aqui, uma empresa brasileira bem grande, que é a Grendene. E apesar de ser uma baita profissional, super reconhecida, ela tinha um sonho e um objetivo que era se tornar tatuadora. Mas ela não queria ser só tatuadora, ela queria ser uma tatuadora diferente, alguém que fizesse uma coisa mais legal e melhor. E ela fez um bom tempo de aula de desenho comigo e a Paty se tornou uma baita profissional. Hoje é uma tatuadora super reconhecida e o grande diferencial dela é a criação, é o desenho. Ela é um exemplo, como eu tenho tantos outros, que inclusive deram depoimentos ali, alguns deles, como a Júlia Martinato, que é outra pessoa incrível, que ficou fora do Brasil um tempo também, e é uma grande desenhista, uma grande ilustradora. E não são um, eu tenho dezenas, eu posso talvez até ter centenas de exemplos ao longo desses anos, porque os alunos que eu tive já estão na casa do milhar, mas eu tenho alguns que me deixam extremamente orgulhosos e que provam que desenhar, para evoluir no desenho, basta dedicação, basta prática e basta a instrução correta. Mesmo aqueles que gostam de fazer isso por hobby, mesmo esses, é fantástico porque o desenho é uma terapia. O desenho, ele nos ajuda a evoluir de diversas formas. Então, falando sobre a aula de hoje, como eu havia conversado com vocês no vídeo de chamada, né, e no vídeo de agradecimento também, nós vamos trabalhar uma ilustração finalizada com achuras, que são aqueles tracinhos pretos, né, clássicos e milenares. Então, bora lá! Ai, essa ficou boa. Então, bora lá, galera, vamos desenhar. Bueno, galera querida, vamos lá então partir para a parte mais importante, mais legal, que é o desenho. Bom, só para frisar com vocês, né, o que a gente havia conversado previamente, eu vou falar um pouquinho sobre o material, né? Eu vou usar um lápis bem simples de desenho, esse aqui é um lápis 2B, vocês podem usar aí qualquer lápis número 2 ou HB, só evitem usar as lápis da 3, 4B, 5B, 6B para cima, porque eles são muito macios e borram demais. Eu também vou utilizar essas canetas aqui, são duas canetas da Mitsubishi, a Unipin, aquelas canetas que eu falei que custam em média entre 13 e 15 reais, mas caso vocês não tenham essas canetas, a 01 ou 03 no caso, vocês podem substituir por uma Fine Pen ou uma caneta, até uma Bic preta normal, tá? Só para vocês arriscarem e brincarem e tentarem fazer esses efeitos aí. Eles vão ficar bem parecidos até. Eu indico essas, mas vocês podem ter um material alternativo. Uma borrachinha, né, básica. Eu tenho também uma lapiseira que eu não vou usar agora, porque eu sei que nem todo mundo usa lapiseira, não gosta de usar, né? Essa Graph Gear aqui é bem boa também, mas se tiver uma lapiseira comum não tem nenhum problema, pode usar ela também. Se vocês estão conseguindo ver no vídeo, provavelmente vocês estão vendo que eu fiz uma linha vertical e uma linha horizontal, né? Eu usei uma reguinha para fazer isso, vocês podem usar também, só para que vocês tenham uma noção bem interessante, porque no desenho, isso vocês vão descobrir futuramente, e eu mesmo vou ensinar para vocês isso, posteriormente, que esta cruz perfeita aqui é o símbolo mor do desenho. Para tudo tu utiliza ela, para fazer cartoon, para fazer figura humana, para fazer objeto, qualquer coisa. Então vocês podem usar a régua basicamente para isso só, tá? Porque eu sei que tem gente que não gosta de usar régua, eu sou um que não gosto muito. Mas ok, eu fiz isso por quê? Porque é aqui que vai se construir o nosso desenho.
E outra coisa bem importante a mencionar com vocês são as referências visuais, né? Para poder fazer esse desenho, eu usei referências visuais. Eu queria fazer um Harry Potter, é lógico que eu pesquisei um Harry Potter. Então, o que eu fiz? Eu fui na minha iPad, vocês podem pesquisar aí no computador de vocês, e pesquisei imagens do Harry Potter. Eu gostei desta imagem aqui, né? Vai ser minha referência, o Daniel Radcliffe novinho, né? Vamos abrir aqui, a foto dele está aqui. Eu também fiz uma coisa interessante, que é isso para ajudar vocês. Eu pesquisei sombras de rosto no Google também. Então eu coloquei em inglês, ficava mais fácil para encontrar. Face Shadows, gostei dessa aqui. Vou usá-la de referência para fazer as sombras do meu desenho. E depois, nos finalmente, eu pesquisei fonte do Harry Potter para ter uma ideia de referência. Vamos lá, iPad, trabalha direito. Então, beleza, foi isso que eu usei. Bom, pessoal, essa etapa do desenho, eu não vou perder muito tempo nela, porque o nosso foco hoje é trabalhar a sombra com achuras. Então eu vou fazer um esboço do Harry Potter, de acordo com as referências que eu já comentei com vocês, né? Eu vou fazer um esboço simples dele, né, com linhas básicas. Eu não trabalho essa questão. Não se preocupem em usar linhas tão precisas. Tentem simplesmente seguir o quê? Tentem manter a simetria, que é a equivalência dos lados, essa coisa de um lado ser praticamente igual ou muito parecido com o outro, tem as mesmas distâncias, mesmo tamanho de olho e essas coisas. E aí vocês não se preocupem tanto em fazer um desenho tão preciso, tentem fazer o melhor de vocês. Aí depois dessa etapa é que vai vir a etapa das achuras. Então vamos lá. Bom, pessoal, nós temos o desenho do Harry pronto, com as linhas da arte final prontas, né? Ou seja, todo o contorno dele está prontinho, a line art. Agora eu posso pegar minha borracha, e para não me atrapalhar, essa caneta seca bem rápida, vocês pegam ela e dão uma apagada nas linhas gerais do desenho, tá? Porque não é mais necessário aquele esboço de baixo. É por isso que é importante fazer o esboço fraquinho, para que vocês não tenham dificuldade na hora de apagar depois. Aí vocês podem pegar e soprar a borrachinha, no meu caso, sopra aqui mesmo, né? Não façam isso em casa. Bueno, galera! Acabamos o nosso esboço, então agora nós vamos partir para a definição das sombras. E por que a definição das sombras? Ao invés de a gente sair sombreando com o lápis ou com a caneta, nós vamos definir aonde vão ficar as sombras. Esse é um processo bem importante. Vocês vão desenhar a localização delas para depois poder fazer exatamente as achuras no lugar correto, ok? Vamos lá! Agora, pessoal, a gente vai utilizar aquela referência que eu comentei para vocês no começo lá, né? Vocês vão pegar uma referência de sombra. Eu poderia fazer isso aqui sem olhar referência nenhuma, eu já tenho uma experiência em fazer isso. Mas se vocês não têm, é interessante que vocês olhem, procurem em algum lugar uma referência para que vocês consigam ter uma ideia de sombra. Ou vocês podem, lógico, fazer como eu estou fazendo no desenho, né? Eu só estou abrindo mais para vocês um leque maior de possibilidades. Eu gostei dessa aqui e vou usar ela de referência. O que eu faço agora? Eu vou marcar minhas sombras. Aonde vão ficar as sombras do Harry Potter? De novo com lápis, né? Um lado bem mais escuro que o outro, né? Com alguns lugares onde eu vou ter um pouco mais de sombra e uns lugares com menos. E aí divide também um pouquinho de sombra nela. Um pouquinho de sombra no cabelo. Isso, na verdade, é só a marcação de onde a sombra vai ficar, tá, galera? Porque agora é que vem a mágica. É agora que a gente vai começar. Eu vou utilizar a caneta 01 para fazer achuras menores. Mas ainda com a 03, que é essa caneta aqui, vocês podem fazer as achuras maiores. E como é que eu vou começar esse processo? É bem interessante lembrar vocês que talvez o mais interessante até antes de usar as canetas seria fazer vocês testarem as achuras com um lápis primeiro, né? E para fazer a achura, vocês vão ver em close aí, praticar um pouquinho é bem importante, tá? Vocês vão descobrir que, na verdade, tu vai tentar colocar sempre os traços paralelos um no outro. Eu trabalho nessa direção, vocês podem ter outra preferência. Tem gente que gosta de fazer achura em outras direções. Tem algumas pessoas que gostam de cruzar as achuras para dar mais efeito. Só que o cruzamento de achuras, ele pode estragar o desenho também, tá? Pode fazer com que pareça sujeira e não sombra. Então vocês podem fazer tudo com lápis antes, todas essas achuras com lápis antes, mas eu vou fazer direto na caneta para mostrar para vocês. Bom, olha só, uma coisa importante. Ao fazer os traços, tu tem que manter a caneta na folha e levantar ela no final. O que é levantar ela? Se tu manter a caneta assim, ó, ela faz esse tipo de traço, ela acaba voltando. Então, se tu fizer esse movimento aqui, ó,
e no final tirar, tu vai conseguir um traço mais interessante. E uma coisa mais interessante ainda é o seguinte: vocês têm que tentar manter os traços da Ashura sempre paralelos, um paralelo ao outro. Tentar manter uma distância padrão entre eles. Eu sei que isso não é muito fácil, mas também não é tão difícil, é só prática. É como se tu colocasse pontinhos, olha só. Alguns pequenos pontinhos, e de cada pontinho, ou mais próximo deles possível, tu traçasse uma linha. É importante que vocês façam alguns testes antes de partir para o desenho. Eu acho interessante. Por exemplo, aqui eu tenho um cubinho. Eu vou fazer achuras primeiro nessa parte dele aqui, tá? Olha só. Eu tentei manter o máximo para não vazar, vazou um pouquinho para outro lado, mas tudo bem. Mas o mais interessante é o seguinte, ó, eu comecei com as achuras mais apertadas, uma na outra, e depois eu fui afastando elas. Aí eu tenho esse efeito aqui, ó, que é um efeito de degradê com achuras. Vocês viram isso, ó? Para ser um pouquinho, para ter o efeito de um degradê maior ainda, olha só. E aí vocês conseguem, aqui nesse caso, eu vou fazer mais uma achura do outro lado, só que um pouquinho mais espaçada. Ó, vocês conseguem ver a diferença entre elas, né? E aqui em cima, uma mais espaçada ainda. Aí aqui, eu vou fazer o seguinte. Uma achura bem apertada. E depois aqui eu vou trabalhar nessa direção para fazer um volumezinho de leve, uma parte mais escura e uma parte mais clara. Vamos lá. Começamos pelo rosto do Harry. Uma coisa bem importante, pessoal, não forcem demais a caneta, não apertem demais, senão ela faz um traço muito grosso, que é o que a gente não quer agora. Em alguns lugares, como aqui, ó, eu vou fazer um pouco, primeiro, um traço mais, com achuras mais apertadas, e depois eu vou abrindo elas. Aí vocês vão ter um efeito de sombra bem legal, um degradê de achuras. Outra coisa interessante, às vezes eu faço pequenas linhas só para marcar um pouco mais as sombras. Agora eu vou fazer na sobrancelha dele, eu posso apertar um pouco mais a caneta e posso fazer ela um pouco mais grossa. Isso é uma primeira camada de achuras, tá, galera? Então é bem importante que vocês prestem, vocês vão ter que fazer isso, vai fazer uma ou duas ou até três camadas de achuras para que vocês conseguirem os efeitos mais interessantes para o desenho, né? Agora, por exemplo, eu vou fazer os olhos, né? Eu fiz esses quadradinhos de luz e eu vou respeitar eles, tá? Eu não vou sombreá-los. E aqui eu uso uma achura mais apertada, quase que pintando o desenho. Inclusive, se vocês têm a caneta 01, agora, para detalhes menores, é uma boa hora para utilizar ela, porque ela tem um traço mais fino e os efeitos são mais interessantes para esse tipo de detalhe. Ó. Podem ver que onde eu fiz uma camada de achuras, aonde eu sobreponho de novo, eu vou conseguir uma cor mais escura, um tom mais escuro, na verdade, né? E agora, por exemplo, olha o nariz do Harry, a parte de baixo dele. Vou colocar uma segunda camada de achuras nele, bem de leve mesmo. Com a caneta 01, já consegui um efeito um pouco mais escuro. Eu vou fazer isso agora aqui, ó. Nessa parte da lateral do nariz também. Olhem só. Vocês vão ver que vocês podem fazer um degradê de achuras, que é uma coisa bem interessante. Olha aqui onde eu vou marcado uma outra sombra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma outra camada de sombra, de achuras.
Eu também vou fazer linhas, aquelas linhas do olho que são importantes às vezes para marcar o formato corretinho dele. Outra coisa interessante, pessoal, é fazer uma luz nos próprios óculos do Harry aqui, ó. Eu vou marcar umas partes aqui e vou sombrear um pouco mais ao redor dessas partes, para mostrar que tem um foco de luz aqui nos óculos dele. Olhem só, aquela parte onde eu desenhei a parte da luz, eu vou deixar ela mais clara. E ao redor disso, até mesmo dentro do olho dele, ó, eu deixo um pouco mais escuro. A mesma coisa eu faço no outro óculos. Só que deixando um pouco mais claro, porque é o lado que fica com mais luz, né? Então, agora no lábio, eu faço algumas linhas de acordo com o formato do lábio e dou uma achurada um pouco maior nele, porque o lábio superior sempre tem mais sombra que o inferior, né? Geralmente é assim que funciona. Mantenho uma luz no lábio também, ou até 2 focos de luz aqui, e pronto. Aqui eu vou fazer um outro formato para dar uma ideia do queixo do Harry. E olha como essa sobreposição de achuras, ela cria um efeito interessante de volume aqui, ó. E é bem importante que vocês tenham essas marcações de sombra, porque são elas que vão fazer com que vocês consigam colocar a sombra no lugar correto, os volumes dele. Por exemplo, aqui agora, eu não tinha feito, mas vou fazer uma marquinha bem leve aqui, por quê? Porque agora eu vou colocar uma outra sombra, um pouco mais, com achuras bem mais abertas desse outro lado aqui, ó. Só respeitando a luz, claro, dos olhos e a luz, o foco de luz que está no óculos dele. É uma sombra simples, mas ela é super bonita. Bom, pessoal, eu só vou fazer o seguinte, vou dar uma reforçada nos óculos do Harry Potter, né? Deixar um pouquinho mais grossos esse traço dos óculos. Eu troquei de caneta para fazer isso, tá? Eu peguei a 03 mais uma vez. Toda vez que vocês querem fazer um traço mais grosso, querem reforçar, por exemplo, é interessante que vocês peguem a caneta 03. Ou se vocês tiverem uma outra 05 ou qualquer coisa a que vocês estejam usando aí. Ou pelo menos vocês tentam reforçar o traço, repetindo ele. Não forçando demais, sabe? Só repetindo insistentemente, às vezes, assim, ó. 1, 2, 3 vezes. Aí vocês vão conseguir reforçar algumas linhas mais do que outras. Mas, no geral, o nosso Harry Potter está aqui. Agora eu vou dar uma reforçada também no traço da linha de cima dos olhos. Porque geralmente ele tem os cílios, né? Então geralmente tem uma linha mais escura aqui. E agora, eu com a caneta 03 ainda, vou fazer o cabelo. Vou usar a 03 no cabelo porque o cabelo é um pouco mais amplo, né? Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com uma linha um pouquinho mais grossa para fazer essas achuras. Primeiro eu faço só onde eu marquei as sombras, tá? Olha só. Aqui eu faço, inclusive, quase pintando, um pouco mais escuro. Sempre tentando manter as achuras paralelas. E vocês não sempre tentem ir até o limite, mas sem ultrapassar a folha. Às vezes é um pouco difícil, tá? Não tem problema se você passar um pouquinho, eu mesmo passei em alguns lugares. Mas tentem só até o limite da linha que vocês marcaram, né? Essa é a primeira camada de sombras do cabelo do Harry. Aí, pessoal, agora eu vou partir para uma segunda camada do cabelo do Harry, né? Vou só fazer umas linhazinhas para deixar uma luz bem marcante aqui e vou partir para outra camada.
E agora uma coisa mais geral, eu faço em todo a extensão do cabelo, a não ser naquela linha que eu marquei que vai ter mais luz. Olhem só. Essa segunda camada com a caneta 03, ela vai deixar um pouco mais escuro o cabelo do Harry. Mas a camada de baixo vai permanecer. E vocês ainda podem reforçar um pouco mais essa camada. Mais uma vez, fazendo achuras. Agora, vamos para o restante. Voltando com a caneta 01, eu vou fazer mais uma linha aqui e vou dar uma reforçada nessa sombra do pescoço do Harry. E mais uma vez faço uma achura mais ampla para dar uma sombra um pouco maior. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai seguir o que a gente fez aqui, né? E vamos fazer as sombras da roupa do Harry. Nesse caso, e é bem interessante, eu fiz toda a achura aqui no rosto do Harry em uma direção, né? Eu fiz na diagonal. Até deixa eu sombrear aqui de leve a cicatriz do Harry. Mas para a gente ter uma ideia de textura legal, para ter um efeito interessante e até para diferenciar o tipo de material, digamos assim, o tipo de elemento, eu vou fazer as sombras do Harry, as sombras da roupa do Harry, com uma achura na horizontal, né? Para isso, então, eu vou pegar a caneta e vou trabalhar com a caneta 01, né? Seguindo mais ou menos a direção das sombras que eu fiz. Primeiro uma sombra geral aqui. Só que na horizontal. Aí eu boto uma segunda camada aqui. Aqui também. Uma camada padrão para tudo. E pronto, nós temos a sombreada, a gola do Harry Potter. Agora vamos fazer o seguinte, vamos sombrear embaixo. E aqui tem uma coisa interessante. Primeiro vamos colocar uma sombra horizontal padrão, tá? Mais apertadinha para tudo. Mas aí como é que vocês vão dividir essa linha para não ficar tudo muito confuso? Para dar dessa parte da camisa com a gola, criando uma sombra mais forte aqui, ó. É quase como se fosse uma sombra refletida, ou melhor, uma sombra projetada na camisa dele. Aí vocês vão usar a mesma técnica, as achuras horizontais, para fazer isso. E eu ainda posso criar mais algum efeito de sombra que outro aqui, deixar um pouquinho mais escuro em algumas partes da camisa dele. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui eu vou deixar um pouco mais clara a camisa, não vou fazer a achura em toda a extensão dela, mas vou fazer a mesma coisa que ali. Nessas partes onde a linha da gola se encontra com a camisa, eu coloco uma sombra um pouco mais forte. Aí. Agora, nós temos a gravata do Harry Potter, né? Aqui em cima, inclusive, tem mais um pouquinho de camisa que eu vou colocar na horizontal. E agora a gravata do Harry, para criar mais um efeito interessante, ó, eu vou marcar primeiro uma sombra. Aqui, esse lado vai ser sombra, esse lado vai ser luz. Mas eu vou trabalhar toda a extensão da gravata com uma achura na direção vertical dessa vez. A gente começou na diagonal, por toda a cabeça dele. E agora trabalhou horizontal na camisa e a vertical na gravata. Por que isso? Porque se vocês olharem, vocês conseguem ver que tem um efeito bem interessante do contraste entre essas linhas. Do contraste entre o que é vertical, o que é diagonal e o que é horizontal. Principalmente aqui onde tem o vertical e o horizontal, olha só. Tu consegue enxergar esses volumes, essas sombras, né? Inclusive agora aqui, ó, vamos dar uma reforçada. Agora eu vou pegar com a mesma linha, vou cobrir de novo a gravata do Harry para fazer essas linhas mais escuras da gravata dele.
E aqui eu quase pinto para dar uma ideia de sombra projetada da gola ali em cima. Beleza, gravata pronta. Vamos partir para a camisa. Ou melhor, o pullover, blusão do Harry. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar algumas sombras e vamos lá. Mais uma vez, ó, essa parte é mais clara. Eu vou começar com a achura também na vertical. Em toda a extensão. Mas agora eu começo a fazer as partes que são mais escuras, as mais claras. Essa região aqui é bem mais escura, então aqui eu aperto mais a achura. Inclusive, vocês podem até trocar de caneta e usar mais uma vez a 03 se vocês quiserem. Porque a 03 tem um traço mais grosso, então para essa sombra mais ampla e maior, ela vai ter um efeito mais interessante. E uma coisa legal é o seguinte, ó. Antes com o lápis, talvez vocês não tenham visto, eu peguei o lápis mais uma vez, eu fiz algumas marcas assim, ó, para dar uma ideia de drapeado. O que é drapeado? Drapeado é uma expressão chique e bonita para a dobra do tecido. Para vocês terem uma ideia de dobra, não precisa ser nada muito preciso, muito perfeito, mas só para dar uma ideia que a blusa dele não tá tão lisinha assim, né? E aí, inclusive, aqui onde a gola se encontra, onde a camisa se encontra com essa parte da gola aqui, do degote V, desse negócio em V aqui do Harry Potter, eu posso colocar mais um pouquinho de sombra ainda. A mesma coisa aqui. E aqui eu ainda posso criar mais um drapeado, ou seja, uma dobra do tecido, de maneira bem simples mesmo. E fazer mais um efeito, mais uma camada de sombra. Em alguns lugares, como por exemplo aqui, eu posso até fazer um degradê de achuras. Vou começar com ela mais apertada e cada vez abrindo mais ela para conseguir esse efeito de mais escuro e mais claro. E bom, a gente tem aqui a camisa, blusa do Harry prontinha, né? Agora, nós temos a Edviges. O Harry está praticamente pronto. O que eu faria no Harry agora? Agora eu pegaria a caneta, continuaria com a caneta 03 e reforçaria algumas linhas, né? Agora então eu vou passar para a Edviges, né? Eu já fiz, inclusive, aqui na Edviges, uma achura muito parecida com a achura que eu usei na blusa do Harry, uma achura na vertical, só que de maneira quase padrão, né? E fiz nos olhos e no bico dela uma achura na diagonal, como eu fiz lá no começo do desenho, como tá o rosto do Harry. De maneira bem simples, sem muita frescura. A pupila mais escura, a outra parte do olho um pouquinho mais clara, e essa achura geral no corpo dela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e marcar de leve, ó, apenas com algumas passadinhas de caneta, sem forçar demais, para marcar uma sombrinha leve na Edviges e dar uma reforçada aqui. Eu vou reforçar essa sombra para ficar bem marcada, né? Para que a gente veja que tem uma sombra mais forte desse lado, onde pega menos luz. E pronto, a Edviges está pronta, né? Aqui está a coruja do Harry Potter. Agora, pessoal, com o desenho pronto, né, eu vou partir para por fundo. Talvez que é só para dar um complemento, para a gente ter uma ideia melhor de volume, até para o desenho ficar com mais efeito. O que eu faço? Eu vou pegar com o meu próprio lápis aqui e vou criar uma margenzinha bem leve aqui, ó. Uma margem bem tranquila, assim, que vem aqui por aqui, mais ou menos da mesma largura. E aqui dentro desta margem eu vou fazer a sombra de fundo. Para isso, caneta 03 de novo, né? Vou fazer o quê? Agora vem a parte que eu falei para vocês. Muitas vezes manter uma achura na horizontal, na vertical, não é a coisa mais fácil do mundo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer por etapas. Eu vou até aqui. Às vezes vocês podem quase pintar. Aqui, vamos pegar aqui no cantinho do pescoço do Harry. Eu vou fazer um pouco mais apertada essas achuras aqui, tá? Vou deixar ela um pouco mais escura, para criar um contraste bem maior. Às vezes é complicado tu parar exatamente na linha. Tentem, tá? Ou parem antes, para não atravessar o rosto do Harry com um monte de tracinho. Não, isso acaba ferrando o nosso desenho. Ou vocês podem fazer o seguinte também. Fazer com um pouco mais de calma, né?
Aí depois, antes ainda de fazer o outro lado, eu venho aqui e dou uma reforçada já nesses traços, né? Aqui eu posso vir de cima para baixo agora. Opa. Isso é com vocês. Quanto mais vocês traçarem sempre na vertical, mais escuro vai ficar e mais efeitos vocês vão conseguir. Bom, galera do bem, agora, antes de finalizar esse outro lado, fazer a sombra do fundo aqui, eu vou pegar lá na iPad aquele link que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, onde tem uma fonte do Harry Potter, uma fonte que mostra as letrinhas do Harry Potter, né? Por quê? Porque eu vou escrever aqui aquela frase famosa, The Boy Who Lived, do garoto que sobreviveu. Para isso, não precisa nem marcar muita coisa. Eu vou fazer mais ou menos o espaço das letras aqui, onde elas vão ocupar, né? O que é bem importante, The Boy Who Lived. O Lived vai estar aqui embaixo, o Who vai estar aqui e aqui vai estar outro. Então vamos lá, né? Deixa eu ver. Vamos fazer aqui o D. Uma coisa interessante aqui, ó. Vocês não se preocupem em fazer nada tão maravilhoso e tão parecido com as letras mesmo, tá? Isso aqui na verdade é uma brincadeira, né? Tem um raio aqui, né? Que é o. Aí depois tem o H, que é mais ou menos assim. Aí tem o E, que está quase escapando aqui da minha margem. Por isso que a margem é tão importante, viu? Ela limita aonde vocês vão poder desenhar. Agora vamos fazer o B, The Boy. Ó. Como eu disse, não se preocupe em fazer tão perfeitinho. Beleza. Agora, usando a caneta 03, eu vou fazer o traço. Não se preocupe em fazer um traço tão perfeito, por quê? Porque depois isso aqui vai ser achurado também, para ficar mais escuro. Aí, agora, borrachinha, apagadinha básica e, de novo, querida 03, podem passar por cima da palavra, da expressão que vocês escreveram aqui, tá? Das letras. Passem por cima das letras sem nenhum problema. Podem fazer as achuras continuando na vertical, como a gente começou do outro lado, né? Mais uma vez vocês vão ter que fazer isso em etapas, né? Porque é difícil fazer de uma vez só.
E agora nós vamos fazer o seguinte, ainda na vertical, eu vou sombrear as letras. Eu quase pinto elas com a caneta, mas tentem manter a direção vertical. Se vocês quiserem em outra direção também, fiquem bem à vontade. Não esqueçam que vocês estão aprendendo a fazer um desenho, mas vocês podem adaptar de acordo com a condição de vocês. Seja com as canetas, seja o estilo de desenho, e por que não o estilo de sombrear, a direção também. Prontinho, pessoal. O desenho está pronto, né? Talvez dê pra gente voltar em algumas partes dele para dar uma analisadinha. Inclusive, eu vi que eu havia esquecido um detalhe importante, que seria esse detalhe da gola do Harry Potter, né? Da gola da blusa do Harry Potter. Né? Prontinho. O desenho está aí. E agora, claro, né, uma parte importante, fazer a assinatura. Finalizadinho, prontinho. Espero que vocês tenham gostado, né? Só recapitulando, a gente fez um esboço, depois melhorou esse esboço, fez o traço geral do Harry, definiu as sombras, e a partir da definição das áreas de sombra a gente começou a fazer as achuras. Primeiro no rosto, uma camada de achuras na diagonal, né, no cabelo dele inclusive. Depois nós fizemos uma segunda camada para reforçar as sombras, marcando até levemente elas com a caneta. Aí partimos para a roupa dele, onde a gente usou dois estilos de achura, duas direções diferentes. Usamos na camisa do Harry uma achura na horizontal, e na blusa do Harry, na gravata, uma achura vertical, assim como a gente utilizou na Edviges, a achura vertical, e no fundo a achura vertical também. E uma coisa bem legal, galera, que é bem importante mencionar para vocês, é que na semana que vem eu vou lançar a primeira turma do curso online de desenho. E o mais interessante é que ele vai ser dividido em 5 módulos. Um deles, por exemplo, vai ser sobre o desenho da figura humana com foco em rosto humano. Técnicas, noções, sombra. Vamos ter mais um que vai ser sobre a criação de personagens, o famoso character design. Aliás, vamos aprender a criar personagens, a movimentação, a expressão deles e tudo que se refere a esse personagem do cartoon, daquela linguagem do cartoon mais caricato, daquele cartoon mais realista. Nós vamos ter um módulo também de finalização digital, de arte digital com colorização digital, onde vocês vão usar principalmente o Photoshop. Na verdade, a gente vai focar no Photoshop, que é o programa Mora, o melhor programa de edição de imagem e ainda, na minha opinião, é o melhor programa para colorização também de ilustrações. Temos outros tantos pelo mercado, mas o Photoshop ainda é o melhor deles. E tem um módulo também que é bem especial, que eu gosto bastante, que é o finalização em aquarela e lápis de cor, onde nós vamos aprender a finalizar ilustrações com aquarela e com lápis de cor, mas principalmente a aquarela, que é uma técnica fantástica que as pessoas acham muito difícil e não é, principalmente quando ela é usada para finalizar ilustrações, sejam eles cartoons, sejam eles desenhos realistas, né? E falando sobre valores, cada módulo do curso, que vão ter 5 módulos, vai custar R$ 197. E é um valor bem interessante porque ele está abaixo do valor de mercado, né, de curso presencial, até de curso online.
E eu vou dar todo o suporte para vocês, todo o suporte necessário. Nós vamos ter um grupo de discussão para tirar dúvidas, para resolver questões, para curiosidades, para tudo que vocês precisarem, além de ter um suporte por e-mail também. E uma outra coisa interessante é que nós teremos lives também. A gente vai fazer algumas lives para conversar, para a gente ter aquela discussão ao vivo mesmo, quase, se não presencial, quase isso, né? E uma coisa legal sobre o valor é que se vocês fizerem todos os módulos, se vocês comprarem todo o pacote, vocês vão ter um super desconto no valor, né? Eles vão sair bem mais em conta do que comprando módulos separados. Mas o que também não impede que você compre apenas um ou dois módulos, isso é com vocês, cada um faz aquilo que gosta, não é? Então, se tu gostar de trabalhar com Cartoon, tu pode comprar um módulo de Cartoon. Eles funcionam muito bem separados e também funcionam muito bem juntos. A escolha é de vocês, é lógico. Bom, galera, então eu agradeço vocês por terem feito essa aula comigo. Eu tenho certeza que nós vamos continuar juntos. Vocês tenham certeza que vocês podem desenhar, porque todo mundo pode desenhar. Isso é uma coisa que eu tenho como lema para mim, que realmente funciona há muito tempo, há muitos anos eu tenho isso. E segunda-feira vocês vão receber um e-mail com um link para todos os módulos desse curso de desenho. E aí vocês podem ali ver detalhes, escolher melhor o que vocês gostariam de fazer ou fazer todos juntos. E a gente com certeza vai voltar a conversar e vai voltar a trabalhar juntos. E o que eu tenho a falar agora é simplesmente agradecer vocês, agradecer por vocês terem participado da minha aula, terem ficado esse tempo comigo. E eu agradeço a todos vocês por terem passado esse tempo comigo hoje, fazendo esse desenho com achuras aí que a gente fez. E eu repito para todos vocês, todo mundo pode desenhar. E quando eu falo isso, eu falo do fundo do coração, porque ao longo de todos esses anos que eu trabalhei, que eu trabalho como professor de desenho, como ilustrador, eu tenho certeza absoluta que basta a dedicação, como eu já disse, prática, como eu já disse, e a instrução correta, como eu também já disse. Então, não esqueçam, galera, todo mundo pode desenhar. Você, qualquer um. Basta só um pouquinho, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima!